aqui os nossos convidados. Oi, Fernanda. Olá, Davi, tudo bom? Tudo ótimo com você. Tudo tranquilo. Vou chamar aqui o Guilherme para se juntar a gente. Perfeito. Vamos ver como é que vai ser essa conexão. Espero que ela não nos decepcione. Vai dar tudo certo. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Davi, Tudo tranquilo. Fala, casa, tudo bem? tudo jóia. Estamos começando, então, hoje aqui a nossa live, né, na expectativa, né, o pessoal do laboratório na expectativa, os nossos companheiros aí também bastante acompanhando o desenvolvimento. Eu vou falar rapidinho algumas ideias gerais dessa live, como ela se insere na discussão do laboratório. Não vou demorar muito, porque eu sei que a gente quer mesmo ouvir vocês, né? Então, acho que essa é uma parte muito importante da nossa discussão. Eu vou apresentar vocês aí para os nossos convidados, né, para os nossos que estamos acompanhando. Nós temos aqui hoje, então, 2 convidados na nossa live para discutir o chamado kit Covid, né, como médicos e políticos se uniram na defesa dessas drogas milagrosas, vamos dizer assim. Estamos aqui com Guilherme Casarões e com Davi Magalhães. Guilherme Casarões, que é doutor em ciência política, professor da FGV, e Davi Magalhães, doutor em relações internacionais e professor da PUC, em São Paulo. Eu gostaria já de agradecer muito vocês por ter aceitado fazer parte aí da nossa live, discutindo aí nessa noite essas questões. Então, é muito prazeroso poder estar com vocês aqui essa noite. Essa live, que eu estava dizendo no início, até um pouco para situar quem está chegando, essa live, ela encerra um especial que a gente fez no laboratório, que foi nas 4 últimas semanas, de análise da relação entre medicina e política. E nós encerramos esse especial num artigo que a gente produziu, eu e o professor Wilson José Ferreira de Oliveira, sobre os médicos que aderiram, vamos dizer assim, o chamado tratamento precoce. Então, se vocês estavam com aquela pergunta lá no artigo, por que líderes políticos investiram nessa droga, a nossa pergunta era, por que médicos investiram em uma campanha a favor desse tratamento que já se comprovou aí ineficaz para a Covid-19. Então, a live, discutir um pouco com vocês, discutir o artigo de vocês, é uma tentativa aqui também de encerrar esse especial que a gente fez e que tinha muita correlação com essa questão que vocês debateram no texto, com esse trabalho que vocês investiram significativamente ali no artigo. Então, a ideia é que a gente tente, claro, na medida do possível, estabelecer alguns elos entre as duas pesquisas, mas conhecer bastante, discutir bastante aqui as principais questões, os principais problemas que vocês levantaram no artigo. Então, é um pouco mais ou menos isso, né? A ideia da live é encerrar esse especial e encerrar para discutir o artigo de vocês, que eu acho que para quem está chegando agora, o artigo foi publicado recentemente, né? Se chama As Alianças da Hidroxicloroquina, como líderes de extrema-direita e pregadores da ciência alternativa se reuniram para promover uma droga milagrosa. Então, acho que o artigo de vocês, ele traz uma contribuição muito importante para o laboratório, traz uma contribuição muito importante para o nosso texto, nosso artigo, trouxe, na verdade, uma contribuição muito importante, e eu acho que traz também uma contribuição para o debate, que a gente vem acompanhando nas últimas semanas e que tomou os noticiários. Então, acho que traz uma contribuição para todos esses ramos, vamos dizer assim.
Eu vou começar, Guilherme e Davi, se vocês me permitem, até com uma questão bem geral, assim, se vocês pudessem falar, contar um pouco para a gente como foi o processo de construção dessa pesquisa, né? Como é que vocês chegaram nesse tema? Como é que vocês tiveram acesso aos dados? Que tipo de dados vocês levantaram? É uma preocupação que eu acho que interessa para todos, né? Conhecer um pouco a cozinha da pesquisa, vamos dizer assim, e aquilo que interessou mais a vocês. Agora eu passo a palavra, porque a gente quer mesmo ouvir isso. Bom, boa noite, Fernanda, Davi, é sempre bom estar contigo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vi que algumas pessoas estão... Vocês estão me ouvindo com algum eco, não? Eu estou te ouvindo com um pouco de eco. E eu vi alguém aqui no chat reclamando. Eu vou ver até se eu pego um fone daqui a pouco para abafar um pouquinho o eco. Mas, enfim, obrigado pelo convite de estar aqui. É sempre muito bom poder falar sobre uma pesquisa que a gente fez com tanto carinho, que a gente ainda tem feito, né? A gente está dando passos posteriores nela e a repercussão tem sido muito interessante justamente porque é um tema muito importante para esse debate que a gente está vendo político hoje no Brasil. Davi e eu coordenamos o Observatório da Extrema-Direita, que é um grupo iniciado pelo Davi, de iniciativa dele, depois ele me chamou e a gente foi adensando aí o grupo, chamando mais pessoas para entrar nele. E esse observatório, ele tem como grande objetivo monitorar a evolução da extrema-direita ao redor do mundo, né? Cada um com a sua especialidade. O Davi tem aí acompanhado a extrema-direita na Europa já há muito tempo. Eu tenho acompanhado a extrema-direita na América Latina, em Israel, na Índia. E uma das coisas que mais nos chamou a atenção enquanto a gente estava iniciando esses passos do observatório foi que no início da pandemia, o observatório começou um pouquinho antes da pandemia. Logo no início da pandemia, a gente começa a ver que entre as lideranças mundiais que enfrentaram a pandemia de uma maneira populista, o tema da hidroxicloroquina estava ali no centro do problema. Então, a gente começou a olhar justamente para a cloroquina no seu papel político diante de lideranças populistas, a maioria delas de direita radical, né? A maioria delas à direita, não todas. Mas isso colocou a gente diante desse problema de pesquisa. Bom, qual é o papel que a cloroquina tem nessa história toda? Como é que a cloroquina se relaciona com o populismo e, de maneira mais específica, com o populismo de extrema-direita ou de direita radical? E aí a gente começou a puxar esse fio e a gente começou a descobrir mais do que simplesmente o emprego da cloroquina por parte de líderes como Bolsonaro, como Trump, como Netanyahu em Israel, como Narendra Modi na Índia. A gente começou a perceber uma conexão entre eles. Ou seja, mais do que simplesmente o uso da cloroquina como uma droga milagrosa, como a gente discute no texto, foi a formação de uma aliança que sustentou a cloroquina como o remédio dos populistas de direita para tentar enfrentar uma pandemia que estava ali no seu início, que ainda não tinha muita evidência a respeito, ainda não sabia exatamente para onde ela caminharia, mas sempre com aquela história tipicamente populista de que a gente não vai tomar soluções impopulares, difíceis, a gente quer preservar a nossa relação com o povo, e em nome desse pretenso povo, os líderes populistas usaram e abusaram desse remédio como forma de minimizar os efeitos políticos da pandemia, e o resultado, infelizmente, a gente está vendo hoje, mais 24 horas, com 3 mil mortes diárias no Brasil, enfim, como resultado dessa política que oscila sempre entre a irresponsabilidade e o morticínio deliberado. Então, a gente, cada vez mais, quanto mais a gente vê sessões da CPI, a gente percebe que essa decisão do uso da cloroquina, somado a uma estratégia de imunidade de rebanho, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, e vem fazendo parte hoje desse método de enfrentamento, né, que é temerário, mas que ainda é sustentado por alguns líderes internacionais, inclusive o nosso presidente. Davi, não sei se você quer acrescentar algum elemento. Vocês conseguiram me ouvir ou ainda está chiado? Eu tentei resolver aqui, botei um fone. Estou te ouvindo melhor. Melhorou? Tá. Aí quando eu não estiver falando, eu vou tirar o áudio para não atrapalhar muito.
Quero agradecer o convite, Fernanda, para debater o nosso artigo. Acho que é sempre importante retirá-lo meio que do claustro da academia, né, e tentar trazer sempre para o debate público, né? Acho que esse é um esforço que todos nós, acadêmicos, temos que fazer sempre, né? Ou seja, sair um pouco da Torre de Babel da academia e ocupar espaços nas redes sociais, né, e sempre em interlocução com a sociedade civil. Essa é uma das razões, inclusive, da existência do Observatório da Extrema-Direita, né, ou seja, trazer acadêmicos que se dedicam a pensar a extrema-direita e estabelecer esse diálogo com a sociedade civil. Então, eu agradeço esse espaço, né, para que a gente possa discutir um pouquinho a nossa pesquisa. Acho importante, antes de mais nada, Fernanda, e acrescentando, complementando o que o Casarões acabou de mencionar, lembrar que a gente submeteu esse artigo. Artigo de revista de alto impacto tem um prazo, né, até a publicação muito longo. Então, a gente submeteu esse artigo em abril do ano passado, quando, enfim, a gente estava na febre exatamente da cloroquina, os estudos científicos estavam sendo realizados naquele momento, com alguns estudos bem consolidados, já indicando sobre a ineficácia da droga, né? Pelo menos para a Covid, né? Como tratamento precoce para a Covid. Então, aí a gente começou a avaliar e fazer uma pesquisa em alguns governos da direita radical, da extrema-direita mundial, no sentido de avaliar quais outros países com o mesmo perfil ideológico, regime, né, de traços populistas também, também embarcaram nessa panaceia, né, que foi a cloroquina. Então, a gente identificou no primeiro momento que, além do Brasil e Estados Unidos, que eram os casos mais eloquentes de emprego da cloroquina, né, no âmbito da Covid, a gente começou a identificar, por exemplo, uma oscilação no governo de Israel, do Netanyahu, que pode ser qualificado também, caracterizado como um regime nacional populista, ou de um populismo autoritário de direita, e do Narendra Modi também. Né? Ambos os governos, no primeiro momento, flertaram com a possibilidade de empregar, né, como política pública a Covid. Né? Então, não era só uma opção, como se diz aqui, não cabe ao médico, né, mas uma orientação do ponto de vista de top-down, né, de cima para baixo, governamental, no sentido de fazer do chamado tratamento precoce uma política de Estado, né, uma política no campo sanitário. Então, a gente identificou o regime também populista de direita do Modi e do Netanyahu, Israel. No entanto, apenas Brasil e Estados Unidos levaram essa história às últimas consequências. A gente identificou que tanto na Índia quanto em Israel, aquilo foi, na verdade, um primeiro flerte, né? A comunidade científica, principalmente em Israel, vai se posicionar de forma bastante, digamos que, contrária a esse tipo de panaceia. E na Índia, por outras razões, mas muito rapidamente o Narendra Modi abandona esse tipo de prática e acabou sobrando mesmo de lideranças de expressão no mundo o Bolsonaro e o Trump. Né? Na verdade, o Bolsonaro emulando o Trump, né? Com alguns dias de delay, mas o Bolsonaro emulando o Trump, né? A gente faz isso no artigo, estabelecer uma espécie de jogo no espelho, né? O Trump faz o movimento e automaticamente o Bolsonaro reproduz esse movimento aqui. Tá? Então, a ideia era tratar de mais lideranças, mas essa era a hipótese inicial, mas a parte empírica nos levou exatamente ao fato de que apenas Trump e Bolsonaro levaram a cloroquina como tratamento precoce e fizeram essa pregação pública, e se valendo do cargo de presidente da República para divulgar esse tipo de tratamento. Tá? Então, esse é mais ou menos o contexto geral em que a publicação foi produzida. O que é interessante do texto de vocês é que vocês fazem exatamente quase que em algum momento, uma linha do tempo ali entre o que acontece nos Estados Unidos em termos de defesa, de propagação, e o reflexo que isso tem
no Brasil em termos de uma política, vamos dizer assim, né, da incorporação como uma política. Aí a fala de vocês me remeteu a uma questão que eu acho que é uma curiosidade, até para compreender um pouco melhor, para quem está chegando agora, ouvindo esse tema, que é como é que vocês estabelecem uma relação entre o populismo, e aí, sobretudo, o populismo de direita, o que vocês trabalham bastante, até porque o observatório de vocês é um acompanhamento dessas práticas de extrema-direita. Como é que vocês estabeleceram, como é que é possível estabelecer uma relação entre o populismo e a defesa da hidroxicloroquina? Como é que é possível para a gente entender aí a relação entre essas duas questões, vamos dizer assim? Posso começar, Davi? Bom, vamos jogando do jeito que a gente começou. Fernanda, existem vários autores que definem o conceito de populismo de maneiras até um pouco diferentes entre si. Mas existe um ponto comum a todas as grandes definições sobre o populismo, que independentemente de ela ser uma ideologia, ou um estilo, ou uma estratégia política, o fato é que em qualquer definição de populismo existe uma tentativa por parte da liderança populista de dividir a sociedade entre povo e elite, né? Esse é o elemento mais comum às definições de populismo. E claro, essa divisão ela é profundamente artificial, ela é construída politicamente, mas essa divisão entre o povo e a elite ela é fundamental para embasar a estratégia populista, que é justamente essa pretensão, esse desejo de falar em nome de um povo que está ali sendo projetado politicamente, né? E, ao mesmo tempo, todas essas elites contra as quais o populista luta são pintadas como corruptas, antinacionais, interessadas em, sei lá, agendas não republicanas e assim por diante. Então, essa dicotomia está na base do conceito de populismo. E aí, o que acontece? Quando a pandemia começa, surgem junto com ela várias teorias conspiratórias sobre de onde a pandemia tinha saído, se era de laboratório, se era de animais, e que interesses essa pandemia estaria atendendo, a que interesses, né? Então foi muito comum lá desde o começo falar assim, a pandemia ela vem beneficiar os interesses da China, os interesses da grande indústria farmacêutica, os interesses dos globalistas, que são aqueles supostos capitalistas que querem dominar o mundo por meio da aculturação, que é um discurso, aliás, muito comum na extrema-direita. Então, essa divisão entre o povo puro, o povo que estava ali sofrendo, para usar a própria frase do Bolsonaro, o povo que não tem comida na geladeira, e, ao mesmo tempo, uma elite do mal, uma elite corrupta, uma elite malévola, essa divisão, ela desde o começo da pandemia se faz presente. Então é o Bolsonaro atacando a imprensa, porque a imprensa faz parte de uma elite histérica, atacando a ciência, porque esses universitários doutrinados fazem parte de uma elite que tem interesses antinacionais, atacando quem quer que estivesse defendendo ali o lado das recomendações da OMS, das recomendações da ONU e assim por diante. E aí a cloroquina, ela é justamente vínculo entre o presidente e os seus seguidores. Porque ao oferecê-la, o Bolsonaro ele está fazendo um jogo, o Trump também, obviamente, um jogo duplamente populista. Ele oferece a cloroquina, primeiro, como forma de retornar a uma normalidade fictícia, mas que de alguma forma apoia essa tese de que a economia é tão importante quanto as vidas e etc. Né? O Bolsonaro sempre disse isso e o Trump lá nos Estados Unidos também. Só que, ao mesmo tempo, a cloroquina serve para sinalizar ao povo que segue esses líderes populistas de que eles têm uma resposta para a pandemia que os grandes interesses elitistas não querem te mostrar. É aquilo que a imprensa não te conta, é aquilo que a ciência não vai te contar, é aquilo que os interesses difusos estão tentando esconder o tempo inteiro. E aí vira uma batalha o tempo inteiro entre a ciência de um lado, xingada, vilipendiada, como a gente viu nos últimos, 18 meses, e do outro lado, uma espécie de senso comum que representa justamente o anseio do povo. Então, quando alguém
né, começa a oferecer cloroquina, a primeira coisa que se diz é: esse medicamento já está sendo usado há 70 anos, já foi testado na malária, etc. É uma coisa que o povo toma e o povo sabe que funciona. Então é um discurso que ele vai acirrar ou aprofundar essas divisões entre povo e elite e vai cair como uma luva no discurso populista do Trump e do Bolsonaro, de outro, mas sobretudo desses dois. E a gente viu que a extrema-direita ela tem uma propensão maior a aceitar isso porque ela é fundamentalmente científica. Então, a extrema-direita ela nega a ciência e, ao negá-la, ela vai, de alguma forma, se calcar nesse tipo de retórica meio mística, meio religiosa, meio senso comum, né, aquela coisa que o povo sabe. Então tem uma questão até de fé subjacente que é interessante, que a gente até trabalhou um pouquinho no curso, mas essa também para se explorar mais. Perfeito. Só agregar mais algumas camadas ao que o Casarões já muito bem colocou. O nosso argumento, Fernanda, e quem está nos acompanhando, está estruturado fundamentalmente em 3 conceitos, né? Um que o Casarões explorou ali agora há pouco, que é justamente sobre populismo, e populismo nos levou a 2 outros conceitos fundamentais, né? Que é a ideia de como o populismo opera em ambientes de crise sanitárias, ou seja, a ideia de populismo sanitário, e, consequentemente, aí que está, digamos que o aspecto mais inovador, né, que ainda não existe muita publicação a respeito, que é no que tange à chamada ciência alternativa, né, ou out-science, como a gente chama. Tá? Que eu acho que é aí que o caso brasileiro cai, né, como uma luva. Eu acho que isso também, o artigo que vocês acabaram de publicar, que você comentou, Fernando, eu acho que também dialoga muito com essa nossa definição de ciência alternativa. Porque a gente tem essa ideia de oposição de 2 grupos antagônicos e homogêneos, que é elite e povo, tá? Então existe a ideia de que a elite está sempre conspirando contra o povo, e nesse sentido, como o Casarões colocou, a cloroquina é uma espécie de remédio barato, né, e que o simples tem acesso, né, e que não precisa muito dessa coisa complexa de universidade, institutos de pesquisas, grandes farmacêuticas, né, que, então a ideia da elite tecnocrática contra o povo, né, conspirando contra o povo. Isso nos leva à ideia de populismo sanitário, ou seja, como é que a ideia de saúde pública inclui nessa oposição, e como é que justamente a cloroquina desempenhou um papel nessa narrativa contrastando esses 2 grupos. E, finalmente, aí que está o que da coisa, mais do que meramente negacionista, pelo menos observou no Brasil e nos Estados Unidos, é um grupo que se formou. Isso é interessante, Fernanda, porque quando a gente pensou nisso era abril, tá? E agora que se fala do chamado gabinete, que colocou a palavra em inglês, né, que é shadow cabinet, o gabinete das sombras, que é um grupo de assessoramento paralelo, e que a gente já intuía a existência dele logo no comecinho da pandemia. Ou seja, você tem a elite tecnocrática olhando para a OMS. Quando a gente pensa em OMS, a gente pensa na conspiração globalista, né, para os grupos da extrema-direita, olhando para os grandes institutos de pesquisas no mundo, né, que estão, né, enfim, estabelecendo consensos a partir de metodologia rigorosa sobre o que deve e o que não deve ser feito no contexto da pandemia. E você tem um grupo à margem de todo esse processo, que questiona o mainstream científico, o establishment científico, e aí, novamente, a pulsão populista de ser antissistema, né? Ou seja, você vai se amparar nesses grupos marginais, que é composto, entre outras coisas, por muitos médicos e cientistas ressentidos, né? E o ressentimento é um elemento fundamental, que é capturado pela direita radical sempre, né? Se a gente olha a história do fascismo, né, e vai estudar psicologia social e fascismo, ressentimento, os bolsões de ressentimento representam uma fonte de legitimidade, né, a partir da qual o fascismo vai se estruturar. Você tem uma série de cientistas e pesquisadores e médicos que vão buscar o seu lugar ao sol, justamente pegando carona, né, e servindo, prestando assessoramento a partir de métodos exóticos, né, que não são científicos, mas que se pretende científico.
né? E aí que mora o perigo, né? Porque não se trata necessariamente de você negar a ciência por uma espécie de criacionismo ou ao apego a ideias medievais obscurantistas. Não é colocar a religião no lugar da ciência. É um conjunto de cientistas que revestem uma pseudociência com uma espécie de autoridade científica, né? A gente viu a Nise Yamaguchi na CPI, isso ficou claro. Ela dizia, eu tenho um carrinho de supermercado lotado aqui de publicação acadêmica. Quando perguntaram, me cite uma publicação de relevância, ela não conseguiu responder, né? Mas um aspecto diferente do mero negacionismo é que é um grupo que se pretende a fazer ciência, mas, né, digamos que contornando o establishment científico. E isso é profundamente populista, né? Porque toca no elemento de uma elite tecnocrática contra um grupo, né, que vai justamente buscar combater essa elite tecnocrática. Sabe o que é interessante, Davi e Guilherme? Vocês tocaram num ponto que era justamente o que eu queria aprofundar um pouquinho. Porque o que acontece? Eu tenho pelo menos 3 questões aqui na minha cabeça que eu queria aprofundar com vocês. A gente observou, né, que a comparação internacional, vamos dizer assim, e é interessante porque vocês falaram que o texto vocês concluíram, ele abriu, claro, o processo ele é realmente um processo longo de publicação de artigos, né? E é interessante porque se passou um ano e para a gente que está fazendo pesquisa, parece tanto tempo de mudança nesse curto período temporal, vamos dizer assim. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? E uma dessas coisas que eu acho que aconteceu e que eu acho que é relevante, toca muito nisso que vocês colocaram, e difere o Brasil dos outros casos, é que o Brasil apareceu acompanhado dessa defesa por líderes políticos, apareceu um grupo de médicos com suporte governamental. Isso que a gente viu ali, a expressão em inglês, né? Shadow Cabinet. Já aparecia como um comitê ou como um grupo alternativo, né, um grupo independente, como era chamado, um grupo independente de assessoramento. E no caso do Brasil, isso aparece associado, colado, vamos dizer assim, à política governamental, coisa que a gente não pôde observar em outros países. Houve, sim, em outros países, a emergência desse grupo de médicos. Na Espanha tem um grupo chamado Médicos por la Verdad, que foi a base desse grupo no Brasil e também na Alemanha, né? Mas eles não estão colados com uma política de governo, eles não estão colados com uma política de enfrentamento à pandemia. E o que a gente observa no Brasil é que há uma associação forte entre esse grupo, vocês salientaram muito bem, não só de médicos, nós concentramos nos médicos, mas tem influenciadores, tem jornalistas com influência na mídia, na chamada mídia alternativa à grande mídia, então vem todo esse aspecto também de contra a mídia tradicional, além de todos os outros aspectos, contra a ciência tradicional. Isso tudo, vamos dizer assim, isso tudo soma, né? Isso tudo se une, se agrega nessa política e difere realmente o Brasil de outros contextos internacionais, no caso mesmo dos Estados Unidos, né? Não há uma associação entre o governo e médicos que dão suporte, vamos dizer assim, a essa perspectiva, né, do ponto de vista até institucional. E aí, já entrando na questão que eu queria aprofundar com vocês, é isso que vocês falaram. O quanto isso está conectado a uma crítica aos chamados modelos tecnocráticos de gestão do Estado. No fundo, você cita um texto de um autor filipino, se eu não estou enganada, e ele vai mostrar no trabalho dele a associação entre isso, como certos países que não adotaram o modelo tecnocrático de gestão do Estado, que é um modelo justamente baseado na ciência, como se convencionou chamar, esses governos, ou essas políticas de Estado no enfrentamento à pandemia, tiveram mais dificuldade, porque não adotaram o modelo tecnocrático. Adotaram um modelo de oposição ao modelo tecnocrático. E a gente pôde observar isso no caso do Brasil, vocês destacam bastante isso no texto, e eu queria que vocês explorassem um pouco mais essa gestão, essa contraposição a um modelo tecnocrático.
que no fundo o que a gente observa, que eu acho que tem uma forte contribuição para dar em termos de sociedade, é que isso implica uma concepção de políticas públicas, isso tem uma consequência sobre políticas públicas, né? Então não é só específico com relação à pandemia, mas há uma concepção, um modelo de gestão do Estado, que é um modelo que se contrapõe ao tecnocrático. Isso não é uma inovação brasileira, tão pouco para ser uma inovação, mas tem sido observado ultimamente em várias situações nacionais o quanto vem crescendo a crítica ao modelo tecnocrático de gestão do Estado. Se vocês pudessem falar um pouquinho isso para a gente entender um pouco mais, como se deu no caso da pandemia, e se vocês conseguem observar isso como um modelo mais geral, vamos dizer assim, de compreensão do Estado mesmo, de políticas de Estado. Fernanda, o populismo, ele se baseia muito numa relação entre líder e povo afetiva, né? Profundamente afetiva e com certos tons carismáticos também. E desde Weber, né, desde o começo do século XX, já se fala da tensão natural entre um modelo de dominação carismática e um modelo de dominação burocrático, né, racional legal. Então, é natural que o populismo, independentemente de quando ele aconteça, né, nos anos 30 do século XX ou hoje, esse populismo ele vai, de alguma forma, tensionar as estruturas burocráticas do Estado. Né? Eu acho que a gente teve um processo, no caso brasileiro em particular, um processo longo de constituição das estruturas do Estado. É curioso porque o nosso Estado decorreu em larga medida de um populista, Getúlio Vargas, e ele vai se consolidar ao longo do século XX, e hoje a gente já tem um arcabouço muito sólido, gosto ou não dele. A gente tem um marco constitucional muito sólido. O SUS é talvez o grande exemplo, né, dessa conquista do Estado brasileiro que a gente teve nos últimos anos. E o Bolsonaro, ele entende muito bem que para que ele chegue diretamente ao povo, para que ele consiga construir essa relação que está na base do populismo, de falar em nome do povo, de construir um relacionamento direto com o povo, ele precisa desinstitucionalizar essas relações. Ele tem que, de alguma forma, desmontar essa estrutura institucional. E o caso brasileiro é um caso muito emblemático nesse sentido, porque a gente viu desde o início do governo Bolsonaro, mesmo antes da pandemia, uma tensão permanente entre os membros do governo e as próprias instituições. Né? Há uma outra forma de interpretar isso, que alguns estudiosos têm caminhado também, que é a ideia do neoliberalismo, né? A ideia do neoliberalismo até somada com o populismo, o neoliberalismo que tem, por outras razões e por outros caminhos, uma grande desconfiança do Estado, né? A supremacia do mercado contra, né, a estrutura do Estado, etc. Então, vamos aqui presumir que a questão seja o populismo, tá? Pode haver outras coisas também, mas vamos supor que seja o problema do populismo nesse momento. O que eu acho interessante da sua pergunta é o seguinte, vários países tiveram problemas no enfrentamento da pandemia. Em geral, países liderados por pessoas de perfil tecnocrático lidaram com a pandemia de maneira muito melhor. E aqui eu não estou dizendo que não houve tensões, né? A Jacinda Ardern na Nova Zelândia, teve outros casos na Europa, por exemplo, de líderes que passaram dificuldades, sofreram oposição, foram atacados, mas cujo resultado final foi muito satisfatório, né? O que ocorre em países com lideranças populistas é que esse esforço por driblar as instituições e desmontá-las de alguma forma, ele acabou gerando um resultado muito negativo na própria formulação de políticas públicas, porque se você tira a capacidade do Estado de coordenar a resposta a uma crise sanitária dessa proporção, você inevitavelmente vai gerar um problema de coordenação, seja individual, seja coletivo, seja no plano do Estado, no plano do município, enfim, que é o que a gente está vendo no Brasil, né? A gente viu, inclusive hoje na CPI mais cedo, o Witzel, que foi lá na CPI, ele falou várias vezes a palavra descoordenação. Eu acho que é um pouco isso, né? É mais do que não coordenar. É você intencionalmente tensionar as relações federativas de uma forma tal que você chega a descoordenar, né? Enfim. Agora, uma coisa para a qual eu acho que é interessante chamar a atenção é que existem, fundamentalmente, Fernanda, duas grandes formas populistas de se endereçar
uma crise como essa, uma crise sanitária. Existe uma forma que é totalmente negacionista, que é o caso, sei lá, da Bielorrússia, em que o presidente oferecia vodka e sauna para curar a Covid, né? Esse tipo de resposta não é o que nos interessa como pesquisadores, porque está fora do campo da racionalidade política, está fora do campo da formulação de políticas públicas baseadas em evidência. Agora, existe um outro campo que é o enfrentamento com alguma linguagem científica. E aí a gente identificou na nossa pesquisa três subgrupos desse enfrentamento, vamos dizer, alternativamente científico, se a gente pode colocar assim. Um, que é o modelo americano. O que acontece no modelo americano? Você tinha o Trump, doidão, falando um monte de coisa, falando em injetar detergente, falando em cloroquina, falando em, sabe, todo tipo de resposta. E eu acho que tem um pouco a ver com a própria ansiedade do Trump, que estava perto da eleição, ele precisava se mostrar serviço e tal. Só que os Estados Unidos têm a principal instituição de referência no combate a doenças infecciosas do mundo, que é o CDC, que é o Center for Disease Control. Então, o Trump, ao mesmo tempo em que falava as barbaridades que ele falou durante muito tempo, ele tinha a figura, o espectro do Dr. Anthony Fauci, que ficava ali, de alguma forma, compensando as barbaridades trumpistas com uma boa dose de ciência, né? Então, houve uma relação que até no texto que a gente está escrevendo agora, Davi e eu chamamos de uma relação de competição, né? Quer dizer, Trump de um lado falando algumas coisas, o Fauci e a base científica dos Estados Unidos falando outra coisa, os Estados Unidos lideram as pesquisas em vacina e etc. Então, esse equilíbrio ele chegou a acontecer por uma competição natural entre dois tipos de agentes públicos, um populista e o tecnocrata. No caso do México, que é o caso que a gente está publicando em breve, houve uma situação diferente, porque lá o López Obrador, que é um populista até de esquerda, né, ele ofereceu uma solução que no começo era até muito curandeira, era dar santinho para as pessoas, porque o santinho protegia da Covid. Mas com o decorrer da pandemia, ele nomeou uma figura que é o vice-ministro da Saúde lá, chama Hugo Lopes-Gatell, e esse sujeito, formado em Yale, um grande currículo, já enfrentou a pandemia da H1N1, que começou no México em 2009. Esse sujeito, ele canalizou toda a resposta da pandemia sob uma aura quase que totalmente científica. Era tudo perfeito, né? Para brincar de CPI de novo, o índice H do sujeito é muito alto, o cara já publicou paper, já fez o diálogo. Agora, qual que é o problema do Lopes-Gatell? É um cara elegante, eloquente, fala bem, fala a linguagem da ciência, mas apostou na imunidade de rebanho desde o dia 1 da pandemia no México e não pôde voltar atrás no decorrer do processo. Então, ele é como se fosse uma mistura, até brinquei com o Davi outro dia, de Osmar Terra e a capitã cloroquina Maíra Pinheiro, porque é um cara que tem formação específica, ele é médico, ele tem um histórico de enfrentamento da pandemia, mas ele errou em tudo que ele pôde fazer e não conseguiu dar o passo atrás e foi, claro, estimulado pelo López Obrador, que é um populista. O caso do Brasil é um terceiro caso, que é o seguinte, é o Bolsonaro o tempo inteiro esvaziando as prerrogativas daqueles que falariam em nome da ciência dentro do próprio governo, ou seja, ele matando ao vivo a tecnocracia. Bom, a gente já tinha visto isso com o caso da Amazônia do INPE, lembra? Quando ele demitiu o Ricardo Galvão por ter divulgado dados verdadeiros sobre queimadas na Amazônia. E o Bolsonaro, nesse contexto da pandemia, o que ele fez? Ele fritou o Mandetta, aí ele bota o Nelson Teich e fritou o Teich. O que o Mandetta e o Teich têm em comum? Pessoas que têm informação, que têm uma noção mínima de gestão, mínima, né? E aí colocou um poste, vamos dizer assim, que é o Pazuello, um manda e outro obedece, quer dizer, a gente viu a dinâmica do Pazuello, que é uma dinâmica muito complicada, muito subserviente, e a partir do momento em que ele coloca o Pazuello, ele já matou a tecnocracia, e é aí que ele vai trazer todo o repertório da ciência alternativa que já vinha assessorando o governo Bolsonaro nas sombras, esse grupo passa a ter uma proeminência mais visível, né?
mas ainda opera nas sombras, porque muita gente tem problemas de reputação, tem medo de ser denunciado, tem medo de ser responsabilizado. Eu acho que muita gente, no fundo, sabe dos riscos que estavam assumindo ao defender certas posições. Então, o governo Bolsonaro foi um pouco... medida em que a tecnocracia vai sendo devastada pela própria obra do bolsonarismo. Então, acho que é um caso muito... ele é, ao mesmo tempo, muito instigante e muito grave, porque eu acho... Aí eu não tenho conhecimento de outros países, mas assim, eu tenho a impressão, com base no que a gente viu de México, Estados Unidos, Hungria, Índia, Israel, o caso brasileiro é o caso em que deliberadamente houve um esvaziamento da estrutura técnica, inclusive do próprio SUS, né? A estrutura de imunização, Programa Nacional de Imunização, em nome de uma tese bárbara, né? Essa tese da imunidade coletiva ou de rebanho, mas que foi, no fundo, o que guiou as políticas públicas ou a ausência delas ao longo desse enfrentamento. Antes de passar para o Davi, eu queria aproveitar para fazer um gancho dessa questão, porque ao que tudo indica, assim, para quem está entrando na discussão, é que a defesa da ciência, vamos dizer assim, ou tomar atitudes, ou implementar políticas em nome da ciência, ela tem um custo político alto em determinados contextos, sobretudo num contexto pandêmico. Ela traz um custo. Sim. Esse custo, para o populista, ele é muito alto para pagar. Porque nem sempre você vai agradar todo mundo com uma estratégia que seja fundamentada na ciência. Então, acho que essa conexão com o populismo, ele é um elo fundamental para compreender, eu acho, o contexto, né? Porque permite, inclusive, a gente compreender o quanto existe um custo político que alguns governos aspiram, o custo político de ter atitudes, de implementar políticas com base na ciência, porque isso tem um custo. Aí, passando um pouco aí já para o Davi, se ele quer acrescentar mais algum elemento nesse ponto. Fernanda, muito interessante seu comentário adicional, porque se a gente olha anterior à pandemia, já existia essa disposição de líderes populistas e da direita radical em relação a outros temas. Só que os outros temas, vamos pegar, por exemplo, o meio ambiente, né? Então, também tem um grupo de ciência alternativa que vai discutir o seguinte: não há aquecimento global, né? Pessoas, inclusive, que foram do Greenpeace, cientistas ali meio que relegados da USP, da geografia, dizendo assim, não há aquecimento global, existe uma indústria do aquecimento global que enche o bolso de dinheiro falando em aquecimento global, isso gera uma burocracia internacional para defender essa tese, quando ela, na verdade, não existe, né? Ou seja, por mais que existam ainda, esteja transbordando de provas e de evidências científicas de que há um processo de aquecimento, existe a tese contrária, pseudocientífica, de que não existe. Agora, o problema do aquecimento é que ela vai se sentir no longo prazo, né? Ou seja, as pessoas, assim, as consequências, elas não vêm no campo da gestão do governo, né? Agora, a pessoa que, digamos que o populista que faz isso, se serve de uma ciência alternativa para negar a pandemia, negar a gravidade. Então, a gente teve um conjunto de procedimentos que essa ciência alternativa alimentou. Primeiro, né, negando a gravidade do vírus. Esse foi o primeiro ponto. O segundo foi dizer, a frase clássica é apenas uma gripezinha. O segundo bom, ele pode até ser grave, mas se você tomar esse coquetel aqui, né, de azitromicina, mais hidroxicloroquina, depois veio ivermectina, depois veio as outras panaceias. Você tomar isso antes, você vai estar, de certa forma, mais protegido, né? E depois veio a ideia da imunidade, conjuntamente, da imunidade de rebanho, né, para salvar a economia, basicamente. A preocupação também, de certa forma, era de proteger a economia para proteger o capital político, né? Então, nesse sentido de manter uma certa base política. Então, isso tudo veio conjuntamente, à medida que a gente via primeiro 1.000, depois 2.000, depois 3.000 mortes por dia, chegando 4 a quase 5.000. Né? E aí, nesse caso, essa pseudociência,
ela vai ser cobrada, o boleto chega no dia, né? E o capital do político é corroído em tempo instantâneo, ao contrário do aquecimento global, que todo o negacionismo vai cobrar seu preço daqui 10, 20, 30, né? Na geração seguinte, muito provavelmente. Né? A pandemia corroeu o capital político do Trump, está corroendo o capital político do Bolsonaro. O Netanyahu ele foi mais esperto, percebendo que o negacionismo poderia ser um tiro no pé, ele voltou atrás, e a mesma coisa em relação ao Narendra Modi. Né? Então, esse é um ponto importante, né? Porque uma pandemia, uma crise sanitária dessa gravidade produz suas consequências no dia seguinte, ou no mesmo dia, né? Instantâneo, é live. Né? E aí é o efeito reverso daquilo que se pretende, né? Se pretende preservar um capital político, isso tem um efeito reverso. Sim, Guilherme. Exatamente. Agora, não, só queria acrescentar um ponto do que o Davi falou, que é o seguinte, eu vi que alguém perguntou aqui no chat qual que é o papel das redes sociais, né? A gente tem que levar em conta que uma das características mais visíveis do populismo de direita é uma ocupação muito eficiente do campo das redes sociais, né? A batalha é uma batalha feita pela cultura, é a guerra cultural, como eles chamam, e ela acontece em grande medida nos tempos de hoje nas redes sociais. E aí, tanto o trumpismo quanto o bolsonarismo são máquinas de fabricar narrativas. O que acontece com o governo Trump é que ele tinha, no decurso da pandemia, uma eleição. Então ele não poderia arcar com os custos negativos, por exemplo, de se defender uma medicação que não funciona, porque na hora de ser confrontado pelo Biden, que era o candidato de oposição, a diferença ia ficar muito óbvia, tanto que ele vai muito progressivamente abandonando a narrativa da cloroquina. E eu acho que o momento da virada é quando os Estados Unidos, eu acho que em agosto do ano passado, manda 2 milhões de doses de cloroquina para o Brasil. De novo, a narrativa do lado brasileiro foi: olha como é que os Estados Unidos são nossos amigos, olha como é que a gente é querido pelo Trump, mas foi uma forma que os americanos também tiveram de se desresponsabilizar da cloroquina que havia sido promovida lá de maneira irresponsável, ou de maneira meio leviana. O que ocorre no caso brasileiro é que, como não tivemos eleições, a gente teve eleição municipal em 2020, mas ela não teve tanto o corte do populismo, né? O Bolsonaro até meio que se focou de apoiar gente que não disse que apoiaria. Então, o contexto foi diferente. O que acontece? Isso deu mais latitude para o Bolsonaro construir a sua própria narrativa. Uma coisa que impressiona muito nos tempos que a gente vive é que parece haver algo entre 20% e 25% da população que está completamente hipnotizada dentro da narrativa do bolsonarismo. E com isso eu não quero dizer, obviamente, que existem pessoas melhores ou piores nesse contexto, né? Não tô aqui criando uma divisão entre esquerda e direita. O que eu estou dizendo é que existem pessoas que estão, nesse contexto da pandemia, mesmo diante da tragédia humanitária que a gente vê no Brasil, insistindo e reproduzindo quase que automaticamente e refletidamente uma narrativa de apoio ao governo. O que eu tenho mais ouvido no campo bolsonarista, frequento grupos bolsonaristas de WhatsApp, inclusive, onde parte dessas teorias conspiratórias, inclusive, circulam muito, e o que eu vou ouvir é o seguinte: temos 500 mil mortes, teríamos muito mais se as pessoas não tivessem tomado o kit Covid. Então é uma forma que o bolsonarismo encontrou de inverter essa história e de dizer, olha, poderia ter tido ainda pior caso não fossem as medicações. E isso tem sido dito na CPI, inclusive, né? Essa é a postura oficial da bancada bolsonarista no Senado. É dizer, olha, a despeito da ausência de provas contundentes sobre a ineficácia da cloroquina ou da ivermectina, é fato que teríamos muito menos recuperados e muito mais mortos caso não houvesse uso desse remédio. O que bom, ao que tudo indica, um absurdo, mas é um absurdo que vem sendo replicado sistematicamente nas redes bolsonaristas por influenciadores, deputados, jornalistas, inclusive, não só, Fernanda, da mídia paralela, mas também de alguns segmentos da grande mídia. E, claro, isso chega no WhatsApp das pessoas no Brasil profundo, e as pessoas vão acreditar nisso de alguma forma, né? Porque a narrativa contrária ela é muito mais difícil de se construir
né? Estava até comentando com o Davi sobre o dia, é muito mais difícil desmentir do que mentir. Mentir leva um segundo. Na motocicleta do Bolsonaro tivemos 1.324.546 mortos. Para você desmentir, você tem que pegar o pedágio, a câmera e mostrar a contagem automática de quantas tiveram. Então, é um processo que em todos esses fenômenos da narrativa de populista de extrema-direita, ela exige de quem é pesquisador, de quem é acadêmico, de quem é jornalista comprometido com a verdade, exige um trabalho monumental. E nessa hora, como a gente leva muito mais tempo para desmentir a fabricação de fake news, a gente acaba perdendo essa batalha. E aí vira uma disputa muito inglória, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Tentar convencer pessoas totalmente hipnotizadas de que parte da responsabilidade, se não grande parte da responsabilidade, é do governo federal pelas políticas que adotou desde o começo. Davi, queria acrescentar? Sim, Fernanda, tem um aspecto que ele levantou, que olha, poderia ser 1 milhão, mas tem um outro que os grupos bolsonaristas vivem dizendo, é que se a gente chegou a 500 mil, é porque a cloroquina não foi aceita universalmente desde o começo, em que grupos resistiram à cloroquina e na verdade, os genocidas são os outros. Os genocidas foram aqueles que rejeitaram a solução mágica. Então, existe esse outro aspecto. Mas tem um ponto muito interessante, né, que é como a ciência alternativa adquiriu um revestimento de contranarrativa, né, dentro daquilo que eles chamam de guerra cultural. Então, assim, entra dentro até de uma miragem pós-moderna, onde não existe possibilidade da verdade possível, né? Ou seja, eles, inclusive, têm alguns textos muito interessantes saídos sobre reacionarismo pós-moderno, no contexto da chamada guerras culturais, porque você transforma tudo em narrativa e vira uma narrativa de um contra a narrativa do outro. Exato. Né? Na verdade, você esvazia completamente uma área que tem metodologia séria, né, que tem revistas sérias que fazem pareceres sérios, né, com bastante rigor, né, critério. A gente sabe como é difícil publicar uma revista de impacto, né, porque é muito criterioso. Agora você vai lá, joga um PowerPoint, né, coloca esse PowerPoint em formato de PDF, joga na internet, fala assim, olha, a gente provou aqui que a ivermectina foi utilizada no Hospital X, no interior de Goiás, né, foi utilizado com 30, funcionou. Então, isso daí deve ser adotado como protocolo do governo federal a partir disso, está testado cientificamente. Por que isso vale da Lancet? Não vale da Lancet, o artigo publicado na Lancet não vale, né? Então, eles entram dentro desses parâmetros e, inclusive, criticando essas revistas científicas, essa comunidade científica, como se fosse uma espécie de protocolo dos sábios do Sião. Um grupo fechado, hermético, né, que os comuns não conseguem entrar. Isso, sincero, pode ver dentro da narrativa populista, né, de um grupo elitizado, fechado em si mesmo, hermético, né, e que trabalha com uma linguagem complexa, e que é difícil você penetrar nesse campo. Então é preciso surgir uma narrativa, uma contranarrativa formada, né, por médicos e pesquisadores marginais. O que é o Didier Raoult, como a gente pensa? Ele é um fenômeno no YouTube. Né? Ele frauda pesquisa científica, agora foi polícia da França, no hospital ali em Marsella, para vistoriar as pesquisas que ele fez. O cloroquina virou caso de polícia já. Né? Quando a gente estava fazendo pesquisa... Sim, pode falar, Davi. Não, quando a gente estava fazendo pesquisa, ainda havia ensaios, né? A OMS ainda estava em dúvida a respeito se deveria ou não deveria adotar, então voltou atrás em um determinado momento. Por volta de setembro, né, as pesquisas se consolidaram. E basicamente o Brasil seguiu em voo solo, promovendo quase que sozinho no mundo a ideia da hidroxicloroquina. Isso é interessante porque caracteriza, eu acho que uma diferença disso que se convencionou chamar de negacionismo, porque não é um negacionismo, né? E essa argumentação que ocorre, vamos dizer assim, na contraposição ao modelo tecnocrático, ele traz também um conjunto de pretensos experts que não são aqueles experts naquele tema, são experts em outras coisas que querem produzir um lugar de fala.
E no caso específico aí da medicina, o que a gente observou? Um grande apoio, um grande suporte de um conjunto de médicos que colocou em oposição a medicina pela experiência e a medicina da evidência científica. Essa oposição, ela construiu essa narrativa que é um pouco como vocês disseram. Não é o negacionismo puro, mas é essa out-science, vocês definiram como out-science, ou pode ser pseudociência ou qualquer outra coisa. Sabe o que me chamou a atenção, e você citar a CPI, eu vou citar novamente. A fala do Cláudio Maierovitch me chamou bastante atenção porque ele disse o seguinte, olha, eu não vejo epidemiologistas na gestão, eu não vejo sanitaristas na gestão, eu não vejo infectologistas. Então, qual é o suporte técnico que está dando elementos justificando uma certa compreensão que é possível, né? É possível ir numa outra direção que não o da ciência, é possível na direção da experiência. Como se isso... Um pouco para fechar, porque eu sei que a gente já está encerrando, né? Aí eu queria deixar para vocês aí as questões finais que poderiam estar associadas a isso. Fernanda, é engraçado porque quando os bolsonaristas vão definir, vão caracterizar a Nise Yamaguchi ou a Mayra Pinheiro, claro que eles sempre falam de algum aspecto da formação, mas eles sempre insistem no fato de que é uma médica patriota, uma médica comprometida com o país, como se isso fosse uma grande qualificação que o distingue por querer resolver o problema e não esfumaçar o problema, como é o caso, vamos dizer, dos cientistas vendidos para Big Pharmas ou, de alguma forma, macumunados aí com a oposição ao presidente Bolsonaro, né? Então, essa oposição do nacional, do patriótico contra o antipatriótico é sempre muito presente nesse discurso. Agora, um ponto que você chamou a atenção, eu queria encerrar falando disso, e depois se o Davi quiser complementar, acho legal, que é o seguinte. Quando a gente começou a difundir o nosso trabalho nas redes sociais, a gente apanhou muito. Claro, apanhamos de quem acha que é tudo loucura, tudo coisa de esquerdista, comunista e tal, mas a gente também foi muito criticado por pessoas que disseram o seguinte, out-science nada mais é do que a gourmetização ou o tucanamento, se eu puder dizer assim, do negacionismo. Então a gente demorou um tempo para construir uma resposta e dizer o seguinte, olha, a razão pela qual a gente criou um conceito não é trivial. Nas ciências sociais, aliás, já tem tanto conceito, que são tão polissêmicos, que nem faria sentido a gente criar um conceito só para dizer, olha, Davi e Guilherme criaram aqui uma palavra diferente. Não é disso que se trata. É que no nosso estudo a gente percebeu que existe uma diferença abissal entre o negacionismo aberto, curandeiro, baseado na fé, na invidência, uma questão completamente transcendental, isso é uma coisa. Outra coisa é a pseudociência, que é a ciência mambembe, meio tosca, meio alquimista, sabe? Coisas que de alguma forma existem no nosso dia a dia, muito construídas em torno de relações de confiança, etc. Não, eu conheço alguém que mandou tomar isso aqui, é isso que você falou, né, Fernanda? A medicina ou a prática baseada sempre na experiência e menos na evidência. E a out-science é uma terceira via que tem uma característica muito fortemente empirista. Mas o problema é que não adianta nada a gente usar evidência empírica sem método. Então, o que eles fazem? Eles pegam um monte de evidência empírica, rodam aquelas meta-análises, chegam a conclusões a que não deveriam chegar, só que no campo da narrativa é a ciência batalhando contra a ciência. Porque se fosse a ciência batalhando contra o curandeirismo, era fácil desmontar o argumento. Sem querer te interromper, Guilherme, mas nós temos 2 minutos. Bom, mas é isso. Na hora em que chega na CPI, alguém mostrando dados, e aí alguém da bancada bolsonarista vai lá e mostra outros dados, é muito difícil você estabelecer um parâmetro, né, para dizer quem está certo e quem está errado. Isso confunde o debate, obviamente. Bom, quero agradecer, Fernanda, lançando algumas questões assim que é um ponto de interrogação realmente para nós. Por exemplo, como é que o Paulo Zanotto foi parar nessa equipe, né? Paulo Zanotto, que foi orientador do Átila Marino, e que é da USP, não é da Marginal. Então, é curioso, né? Enfim, curioso. Fica
uma pulga atrás da orelha, porque ele é um virologista sério, acadêmico, com solidez acadêmica, e de repente aparece agora em áudio falando de Shang Dória, né, de vírus chinês, e falando que havia mais evidências para cloroquina do que a fase 1 da Pfizer. Né? Então, de repente, é o Paulo Zanotto que aparece aí. E outra coisa que a gente precisa discutir seriamente é o papel do CFM, eu vi que apareceu aí nos comentários também, do CFM, nessa política sanitária de homicídio coletivo. Eu acho que a gente tem que marcar uma outra live. Essa aqui não deu para a gente dar conta de tudo. Gente, eu queria agradecer imensamente. Queria agradecer imensamente vocês. É porque ela, assim, quando chega uma hora, ela acaba, né? A gente não tem tempo de mais nada. Queria agradecer imensamente vocês por estar aqui com a gente discutindo nessa noite, depois de dar tanta aula, né? E é isso, gente. Continuar aí os debates para os próximos eventos. Gente, muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.